Meus irmãos, eu convido a cada um de vocês a abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 9, para nós meditarmos a partir do verso de número 24. Essa é a sequência da pregação que estamos fazendo na nossa igreja, e assim estamos dando sequência sempre à noite na pregação de João, do Evangelho de João, onde que a gente vem em sequência desde o início, desde lá do primeiro capítulo, e assim estamos agora já no capítulo de número 9, eu convido os irmãos a abrirem a partir do verso de número 24. Mas eu lembro os irmãos que lá no capítulo de número 1 e o verso de número 1, está lá João dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, o Evangelho de João agora está falando neste Cristo, neste Jesus que é de fato o Cristo, que é de fato o Filho de Deus. Jesus é Deus. É isto agora que dentro de todo o Evangelho, esta é a grande visão de João, a trazer os olhos de cada um de nós, para de fato glorificar e bendizer Jesus, o Cristo. O Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho é do início ao final Jesus e mais de Jesus, para estarmos inundados dele. E eu convido os irmãos a estarmos lendo, então, a partir do verso de número 24, que assim diz, no capítulo de número 9. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor bondoso Deus, que a tua palavra faça morada nos nossos corações. Que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, me capacite a falar da tua palavra, pois o Senhor não tem compromisso com o meu pensar, com a minha palavra. O Senhor tem compromisso com a tua palavra, e que desta palavra eu possa falar. Senhor, sê com este teu servo, mas sê com cada um de nós, com cada um que está escutando agora a tua palavra. Seja, Senhor, com cada um, que o teu Espírito Santo nos ilumine, a ponto de compreendermos a tua palavra, mas acima de tudo que nos capacite para vivê-la. Seja conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, muitos se dedicam a esconder ou a manipular as verdades absolutas em Cristo Jesus. Muitos querem disfarçar, muitos querem andar e batalhar para dizer que isto não é bem assim. Que essas coisas de ser com Jesus, de ler Bíblia, esse é um mero livro. Esse é um livro cheio de falhas, cheio de tantas coisas, e assim vão se levantando momento após momento, a ponto de
desconsiderar, de destruir, mas não conseguem. Se esforçam, e basta eles saírem de suas casas e olharem para o céu, à noite olharem e contemplarem as estrelas, e verem a grandiosidade deste mundo. E que, sem ver de dúvidas, este Deus criou todas essas coisas. Mas muitos batalham para esconder esta verdade. Verdades reveladas por Jesus e pela sua palavra. Verdades reveladas por Deus e ali agora diversos profetas no Antigo Testamento escreveram da parte de Deus, inspirados por Deus, e assim também o próprio Novo Testamento. Homens santos, separados pelo Senhor, escreveram da parte dele, inspirados por eles, escreveram da parte dele, para que nós tenhamos a palavra de Deus ao nosso coração. É assim que nós nos colocamos diante da palavra, submissos à palavra, abaixo da palavra, não acima. Nós nos submetemos a ela, porque nos submetemos a Cristo, porque Ele transformou de fato a nossa vida. Deus está por abrir os vossos olhos para o mundo que Ele quer que você veja. A vida eterna por causa da obra de Cristo Jesus. Ele abre os nossos olhos. Ele abriu os olhos do cego. Ele abre o seu olho, Ele abre os meus olhos. Ele abre os nossos olhos para que a gente possa de fato contemplar a vida eterna em Cristo Jesus. A gente possa bendizê-lo e adorá-lo. Mas, meus irmãos, nem todos andam dessa forma. E aqui nós vemos praticamente um jogo de palavras entre os líderes judeus e o mendigo. Um mendigo. Uma pessoa que até há pouco tempo, que não foi à aula, que não é um estudado, que não é um letrado, que não foi nas escolas daquele tempo, que não teve com os grandes judeus aprendendo, mas estava lá mendigando. E agora ele, num grande jogo aí com os líderes judeus. Os líderes judeus versus o mendigo. Os líderes judeus versus o mendigo. É disso que esse texto vai nos tratar um pouco. Jesus, ele tinha feito um milagre. Como nós já meditamos, lá desde o verso de número 1, ele fez um milagre. A um cego de nascença. E só Deus, era toda essa crença que só Deus de fato poderia fazer um milagre a um cego de nascença. Ele utilizou o barro, utilizou a saliva e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O milagre se fez mediante a obediência. Esse mendigo foi lá e de fato obedeceu o que Jesus falou para ele fazer. Agora, este mendigo é um testemunho vivo. Não passou por escolas. Mas na verdade agora ele começa a andar. Ele não abre mão da verdade. E no primeiro ponto, nós vamos ver que os líderes judeus versus o mendigo. Em primeiro lugar, os líderes judeus querem impor a sua verdade. Os líderes judeus querem impor a verdade deles ao mendigo. Olha só o que diz o verso 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Os judeus aqui estavam tentando, de todas as maneiras possíveis, provar que Jesus não era aquele que tinha aberto os olhos ao cego de nascença. O testemunho dos pais, que nós já vimos nos versos anteriores, tinha tornado o caso ainda mais difícil para os fariseus, pois ele os tinha deixado sem qualquer desculpa para concluírem que não houve algum milagre. Certamente houve um milagre. Aquele era de fato um cego e cego de nascença. Os pais não negaram isso. E eles temiam que dentro de um período pequeno, esses líderes judeus agora estavam com medo que isto agora se propagasse por todos os lados e que o nome de Jesus diretamente ligado a isso.
E eles estavam tentando evitar isso a todo custo. Portanto, esses líderes agora decidem então intimar novamente este cego. Uma segunda vez, porque eles já tinham intimado, ele já tinha dado testemunho. E agora eles fazem novamente. Mas agora a fim de obrigá-lo, em primeiro lugar, a prometer que ele nunca mais iria dar crédito a Jesus. Essa era a primeira vontade desses. Não que o cego, que agora vê, este que era mendigo, agora andando ali no meio deles, não colocasse nenhum crédito a Jesus. Pelo grande benefício aí que ele tinha recebido, que era da cura. A explicação mais simples para essa declaração é a seguinte, que nós podemos verificar. Glorifique a Deus, acreditando-lhe o milagre, e a mais ninguém, somente a Deus. Não deu crédito àquele homem, a Jesus, não deu crédito a ele, pois o conhecemos. Sabemos que ele é um pecador confesso. É isso que eles estavam ali por dizer, diante daquele mendigo. Certamente que esse homem não poderia ter realizado um feito tão grande. Admitimos aqui, pois, raciocinam aqui os fariseus. Jesus de fato cobriu os olhos desse homem com barro e que mandou lavá-los em Siloé, lá naquela fonte. Quando o homem foi a Siloé e tirou o barro, foi Deus, não Jesus, que realizou o milagre. Então o homem deve dar glória a Deus. Era isto que esses tinham no coração. E queriam que agora o mendigo pensasse. O mendigo e toda a liderança dos judeus. Mas olha que interessante a postura e a posição do mendigo. Os líderes judeus versus o mendigo. Segundo round. Aí. O mendigo apresenta agora fatos. No verso 9, no capítulo 9, o verso 25 vai dizer. Acompanhem comigo, por favor. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Meus irmãos, o homem que foi curado era um mendigo. Só sabia estender a mão e receber. Ele era aquele lá, como a gente vê às vezes na rua, pedindo esmolas. Ele não fala, não manda, não retruca, ele não faz essas coisas, mas este agora que vê. Agora ele é diferente. Ele não se rendia às esmolas de palavras dos líderes judeus que queriam mudar o seu entendimento. Ele retruca sobre isso. Ele não se cala. Ele não trata sobre a acusação de pecado a Jesus, não ainda agora. Mas mostra algo que é visível para que eles enxerguem. Ele diz, mais uma vez, o que aconteceu com ele. Um milagre. Ele agora vê. E não retira que foi Jesus que realizou o milagre. Contra as colocações dos líderes, ele coloca o fato, a cura. Ele está curado. Nós vamos para um terceiro round. Dos líderes judeus versus o mendigo. Volta os líderes judeus. No terceiro round, os líderes judeus querem pegá-lo em contradição. Veja bem, eles fazem de novo a pergunta. Olha só, acompanhe comigo o verso 26. Perguntaram-lhes, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aqui, meus irmãos, eles estão tentando buscar, sabe aquele interrogatório que pede uma vez, pede outra vez, a ponto que este entre agora em alguma contradição do que ele falou antes e agora conte um fato novo, diferente, ou algum ponto diferente, a ponto que eles possam anular todo esse testemunho desse em relação a isto. Mas, meus irmãos, ele falou aos seus vizinhos, falou aos seus pais, falou a todos que ele ia encontrando, falou aos líderes judeus e está falando novamente e tem convicto essas coisas. Mas estão ali os judeus, tentando que ele entra, tentando pegá-lo em alguma contradição. Mas vamos de volta ao quarto round. Um round que volta agora volta para o mendigo. Porque o mendigo
ironiza os líderes judeus. Acompanhe comigo neste quarto round, onde que nós podemos ver no verso de número 27, que diz: ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Meus irmãos, ele não só agora testemunha, como ele trata com ironia esses judeus. Eles ficam ali indagando, questionando ele, querem que ele volte atrás, querem colocar as palavras na sua boca, e este mendigo não se rende. Claramente o homem aqui, ele já está perdendo a paciência e trabalha agora com ironia diante desses que estão diante dele. O que é surpreendente é o fato de que ele não está com medo de expressar seu desprazer em palavras que são claras e fortes a esses judeus. Ele não tinha herdado uma coisa dos seus pais. Ele não tinha herdado a timidez dos seus pais e o medo daqueles seus pais. Este mendigo estava andando já de forma diferente. Ele não mais estendia as mãos, ele não mais recebia o que queriam entregá-lo. Agora ele estava dando a esses judeus. Ele estava oferecendo, ele estava ironizando. E esta ironia tão saborosa para ele, mas tão intragável para aqueles líderes judeus. E ele o faz de uma maneira intencional que faz com que esses líderes não esqueçam disso. Fique lá guardado e tomam algumas duras providências que nós vamos ver em relação a ele. Mas num quinto round, dessa grande luta entre, de um lado, um simples mendigo, uma pessoa que até pouco tempo não era nem visto direito na sociedade, a não ser como um mendicante. E do outro lado, aqueles mais pomposos, que tinham os recursos, que decidiam as coisas, os líderes da lei. E no quinto round, nós vemos os líderes judeus que se exaltam. Eles se exaltam, meus irmãos. Olha o verso 28 e 29 comigo. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Meus irmãos, em primeiro lugar, eles tentam diminuir, injuriaram e lhe disseram, eles injuriaram este que agora estava ali diante deles. Eles tentam diminuí-lo e com uma acusação, que na verdade é uma grande honra. Eles tentam diminuí-lo dizendo: discípulos dele és tu. Eu poderia dizer agora nesse instante: eu sou o teu discípulo, teu servo. Eu estou aqui, Jesus, para te servir, e vocês talvez poderiam me acompanhar. Sabendo que é um grande privilégio, uma grande honra poder carregar este nome de ser discípulo, servo, seguidor de Cristo Jesus. Mas eles ali, é para o diminuírem, eles o fazem isso. Eles dizem: mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Ou seja, eles estão aqui querendo dizer: você é discípulo desse camarada, você é discípulo de Jesus. Eles começam a dirigir essas palavras a ele, e com uma arrogância autogratificante, esses líderes se voltam a eles e se referem a si mesmos como discípulos de Moisés, não se dando conta que Moisés iria condená-los. Eles sabem que Deus falou a Moisés. Sim, conhecem a origem divina das leis e das ordenanças que Moisés instituiu. Eles conhecem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conhecem muito bem. Eles sabem que Deus o inspirou para que ele escrevesse. Deus esteve com ele. Mas o que não sabem é que aquele a quem tanto odeiam
Jesus tem o direito de dizer: Moisés falou sobre mim. Porque Jesus era disso que estava falando o tempo todo a esses. Que se eles lessem as Escrituras, saberiam que elas testificam de Jesus Cristo. E eles afirmam então: mas quanto a este camarada, nem sabemos de onde ele vem. Eles estão falando de Jesus aqui que não sabe de onde ele vem, não de parte física, onde que ele nasceu ou não nasceu, porque eles já tinham até tratado sobre isso, e tratando ele como um galileu. Mas o que eles estão falando aqui é que eles não reconhecem que o que Jesus está falando é da parte de Deus, mas reconhecem que o que vem da parte de Moisés é da parte de Deus, mas de Jesus não. De Jesus não é da parte de Deus. Sendo que Jesus já tinha falado, e nós já meditamos em tantos outros textos, onde Jesus está dizendo que Ele está aqui para servir ao Pai, que Ele fala da Pai, e é o próprio Pai que o testifica, e que glorifica, e que ali está Ele sendo a verdadeira testemunha, que Ele é o servo fiel que está ali em nome do Pai. Mas esses judeus não queriam escutar, e não escutaram, e não queriam saber dessas falas de Jesus. Eles estão ali querendo e dizendo: não sabemos de que fonte Ele, em distinção a Moisés, tira a sua autoridade. Eles sabem de onde que Moisés tira a autoridade, mas estão querendo retirar toda a autoridade com que Jesus fala. Eles se recusam. Mas a revelação plena de Deus, ela veio na pessoa de Jesus Cristo. É o que nós já meditamos lá em João capítulo 1 e verso 17, que diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Enquanto os líderes judeus se exaltam, o mendigo exalta Jesus. Essa é a diferença daquele que está sendo agora já utilizado por Deus, e nós vamos ver na pregação da semana que vem. Nós vamos ver o final desse desfecho. E como que esse desfecho se desfaz por completo, finalizando o capítulo de número 9. Mas ainda, nestes versos, e verso 30 e 31, nós vamos para o sexto round. O sexto round onde o mendigo exalta Jesus. Nós vimos no quinto round onde os próprios líderes judeus exaltam a eles. Eles seguem a Moisés. Eles têm a lei, eles sabem o que servem e ao que seguem, eles se exaltam a si mesmos. E o mendigo já não. O mendigo exalta Jesus. Assim diz o verso 30 a 33. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. No verso 31 ainda diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. E de fato, todas essas palavras eram espantosas. Ouvir. Esses homens importantes, esses líderes judeus, agora ouvem estas significativas palavras de um mendigo. Eles estavam acostumados a dizer: nós sabemos. E nós vimos e conseguimos ver lá no capítulo 6, verso 42, 7, 27, e aqui também no verso de número 24, e agora de repente eles não sabem. Aquele que fez um milagre, a ponto de um cego de nascença de fato enxergar que só Deus poderia fazer um milagre desse, e agora eles não sabem desse, agora eles não sabem. Ele questiona estes. Questiona
E era um choque aqui, eles admitirem essa ignorância com respeito a este assunto. E um assunto ainda tão importante. Ele dizia a respeito àquele que condenaram a bênção da visão a um homem que nascera cego. A respeito desse notável operador de milagres. Esses homens sábios quase nada sabiam. Eles nem ao menos conheciam a fonte de sua autoridade. O homem nascido cego tira vantagem da situação. Para usar uma linguagem coloquial, sabe o que ele faz aqui com esses líderes judeus? Neste round, nessa grande luta de um e outros, dentre o mendigo e os líderes judeus, ele deita e rola para cima desses líderes judeus. Ele disse, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Ele questiona essa não sabedoria desses líderes. Mas, meus irmãos, nos versos anteriores nós vimos uma divisão entre os judeus. Alguns judeus, um grupo disse, este homem é um pecador e por isso Deus não pode ter feito um milagre através dele. Outro grupo tinha dito, este homem operou um milagre que não pode ter sido feito sem ajuda divina. E este, agora que via, ele anda com essa segunda linha de pensamento. E ele defende essa segunda linha de pensamento. Observe que ao falar do jeito que fala, esse homem está empregando o tipo farisaico de argumentação. Ele estava utilizando a mesma linguagem, a mesma lógica que os próprios fariseus estavam utilizando contra ele. E ele utiliza a mesma, se defendendo. Ele está derrotando os fariseus com o seu raciocínio lógico. Isto é em si mesmo muito notável. O mendigo derrotando os fariseus com as suas próprias armas. As próprias armas dos fariseus. Mas o homem está fazendo mais do que isso. Ele toma a lógica farisaica e a melhora. Não só afirmando positivamente o que antes era apenas uma insinuação, mas também dando-lhe definitivamente um contexto bíblico. O homem considera o milagre como uma resposta de oração. Como a gente leu aí no verso 31, sabemos que Deus não atende a pecadores. O quê? Não atende a oração de pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Meus irmãos, se você quer ter a sua oração atendida, em primeiro lugar você tem que andar nos caminhos do Senhor, temer ao Senhor, viver para a glória dEle. Porque a sua oração é atendida, e como nós falamos na pregação hoje pela manhã, a sua oração é atendida porque o único canal entre você e Deus, tanto de subida como descida, é Cristo. As bênçãos de Deus só se fazem e só chegam até você por meio de Cristo Jesus. E a sua palavra falada só vai já chegar ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós não estamos em Cristo Jesus, nós não tememos a Deus e não andamos na sua palavra, e como que teremos as nossas orações atendidas? Essa posição também, ela é totalmente correta. O que o mendigo está afirmando aqui é totalmente correta de acordo com as Escrituras. A ideia de que Deus ouve as preces dos justos, mas rejeita as preces dos ímpios, é encontrada em várias partes da Escritura. Os fariseus tinham sofrido uma derrota humilhante. Essa grande luta entre um e outro, de palavras, de um lado um mendigo, um Zé Ninguém, um João Ninguém, alguém que não era nada, mas agora debate com aqueles grandes líderes fariseus, grandes líderes judeus, e eles são humilhados. Enquanto isso, o mendigo ele fazia um progresso definido em sua confissão. Ele não mais estava dizendo, se ele, Jesus, é um pecador, eu não sei, como ele estava lá dizendo, no verso lá ainda 25,
A essa altura ele sabe que Jesus não é um pecador, mas o recipiente do favor de Deus num grau extremamente elevado. Ele já sabe, ele está ali e já construindo palavras de engrandecimento ao Senhor. Ele não se rende diante daqueles. Ele não se rende diante daqueles líderes judeus. E nós vamos ver num sétimo ponto aqui, que os líderes judeus não têm poder condenatório. Meus irmãos, os líderes judeus não têm poder condenatório. Nesta luta dos líderes judeus versus o mendigo, nós podemos ver que agora ele esse cego. Meus irmãos, aqui sobre o pecado nós já tratamos e trato de forma muito rápida. Todas as partes que não são perfeitas na nossa vida, toda a imperfeição, todo o sofrimento, toda a doença, todas as coisas é uma consequência de um pecado ainda inicial de Adão e Eva, não diretamente de um pecado cometido por nós mesmos. Às vezes é por causa de um pecado cometido por nós mesmos e estamos sofrendo a penalidade por ele. Mas tudo, com a queda, meus irmãos, tudo foi afetado. Agora entrou doença, agora o homem tem que não só trabalhar, mas agora o trabalho é árduo, é sofrido. Agora é diferente. Então, sim, se eles estão querendo acusá-lo e dizendo, tu és nascido todo em pecado, sim, é uma verdade, porque sim, todos nós fomos concebidos em pecados. É assim que Davi se expressa e diz, em pecado que ele foi concebido. Meus irmãos, então sim, se Jesus Cristo não transformar a nossa vida, é assim que somos, apenas e unicamente pecadores, andando cada dia mais num caminho certo, que é o inferno. Então eles dizem a este, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Aqui, sem via de dúvidas, a reação irada agora desses judeus, deles agora mostra que perceberam que estavam em desvantagem na discussão. E de acordo com os seus próprios princípios, não havia resposta para este argumento. O contexto então sugere que eles não só empurram o mendigo agora para fora do lugar em que se realizava o interrogatório, mas também o expulsaram do rol de membros da sinagoga, como seus pais temeram que lhes acontecesse lá no verso de 22. Eles não testemunharam diante desses líderes de medo, porque eles poderiam ser expulsos. Ser expulso, eu trago a memória dos irmãos da meditação que já fizemos desta palavra, porque ser expulso da sinagoga era ser retirado das questões religiosas, era ser retirado das questões, se você tinha um comércio, você ficava excluído, não era mais para ninguém ir lá no seu comércio, você ficava excluído das questões financeiras, das questões econômicas. Você ficava excluído das questões sociais, ninguém era mais para ter contigo, para falar com você. Você era totalmente excluído daquele mundo ali onde que eles viviam. Os seus pais temeram muito, mas este já estava no processo de transformação, onde que a obra do Senhor começou fazendo ele enxergar. Mas ele não estava apenas enxergando o mundo, ele estava começando a enxergar aquele que é tudo para nós, que nos dá vista, que nos faz enxergar, não andar como aqueles que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Como diz a palavra, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Que possamos de fato receber da palavra do Senhor, mas muito mais do que isso, sermos transformados no poder da tua palavra. Meus irmãos, esse andar inicial desse mendigo, já testemunhando de forma firme e convicta, e recebendo as duras penalidades, me lembra ainda de Sadhu Sundar Singh, que meditamos um pouco na semana passada.
E meus irmãos, este já com 18, 19 anos, quando foi transformado por Cristo Jesus, na primeira aldeia onde que ele diz que vai lá e vai pregar a palavra de Deus, na primeira aldeia onde que ele chega lá no Tibete, e ele chega e estar lá e pregando a palavra do Senhor, logo começam a gritar a ele, religião estranha, e saem correndo e vão ao líder daquela aldeia. E comunicam que este está pregando uma religião estranha a eles. Eles o pegam, o interrogam, o jogam em um fosso. Um fosso onde que em cima do fosso tinha uma tranca com cadeado e chave ali naquela tranca. Isso deu por volta, no início do século de número 20, 1900 e alguma coisa, meus irmãos. Meus irmãos, Sadhu Sundar Singh foi jogado num fosso onde que tinha muitos corpos apodrecendo dentro desse fosso. Ele caiu lá embaixo enquanto ele pisava naquelas coisas úmidas, escorregando o cheiro que não conseguia praticamente aguentar diante daquele fosso. Aquele fosso sem ar. Ali ele foi jogado. Ali ele inicia a sua caminhada de fé para servir ao Senhor Jesus Cristo. Sem ar, naquele buraco, e ele clamando e orando, e tentando entender o que Deus estava fazendo. Mas em momento algum, murmurando ou reclamando. E depois de 3 dias, praticamente 3 dias, ele sem entender mesmo o tempo, naquele buraco e sem saber do sol e essas coisas, ele consegue perceber que o buraco é aberto. Que jogam uma corda, com um nó na ponta, ele se segura lá. Ele coloca os pés naquela ponta daquele nó com muita dificuldade ali. Ele é puxado para fora. Ele não consegue visualizar direito quem o salvou. Ele sai fora e o que ele consegue é respirar aquele ar puro que toma conta do seu pulmão. E ele começa a respirar, e aquele ar que traz vida ali aos seus pulmões e de volta ao seu corpo, ele rasteja um pouco longe daquele buraco. E ali, depois de estar um pouco longe daquele buraco, ele, no outro dia, ele acorda e se recompondo. Ele faz o quê? Ele volta para aquela vila a pregar a palavra de novo àqueles que o jogaram no buraco. E quando ele está ali pregando, aqueles que estão ali olhando acham que ele é um fantasma agora. Porque não acreditam como que ele pode ter saído do buraco. E levam de novo ele ao chefe. E quando ele chega diante do chefe da aldeia lá, este chefe da aldeia começa a interrogá-lo como? Quem que pegou a chave? Onde que está a chave? E alguém levemente faz um sinal que a chave estava no cinto deste chefe. Ele é banido desta aldeia. Ele sai dessa aldeia e continua o caminhar dele. Ao ser interpelado por alguns, ao ser cobrado por alguns, quem de fato foi que abriu com as chaves lá aquele fosso? Ele diz, eu não sei. Se foi um anjo, quem que foi? Se foi Jesus, eu não sei quem foi que abriu, ou foi um outro cristão que conseguiu ir lá e abrir, eu não sei. Mas eu sei que as chaves que o Senhor abriu na minha vida, para a vida eterna, são muito mais importantes do que qualquer outra chave que poderia abrir. Eu sei que agora os meus olhos veem e eu contemplo ao Senhor e vivo para a glória do seu santo nome. Ele saiu daquele buraco sem luz e ali contemplou e viu. Mas ele glorificava muito mais as vistas que um dia Deus tinha aberto dele para ver a Jesus Cristo e servi-lo. Esse Sadhu Sundar Singh foi o homem que mais se pareceu com Cristo na sua época, onde percorreu diversos lugares, tanto lá do Tibete, como da Europa e até dos Estados Unidos, pregando a palavra, e impactou muitos corações com a sua pregação, por ele ser um testemunho vivo da obra, de um testemunho vivo da obra engrandecendo o Senhor Jesus Cristo.
Quem são os cegos? Jesus já te fez enxergar a Ele? Se o fez, somos agora as testemunhas vivas de Jesus Cristo, indiferentemente das circunstâncias que podem nos atingir e dos privilégios que podem ser cortados da nossa vida. Nós somos chamados a